Bom dia a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. O meu nome é Felipe Vladek. Eu fui convidado pelos professores Marçal Justin Filho e César Augusto Guimarães Pereira para ser o anfitrião deste novo episódio do programa Direito Público em Debate, que é por eles coordenado e a quem eu agradeço muito pela oportunidade. A exposição de hoje vai ser feita pelo Dr. Guilherme Augusto Vezaro Eiras. Eu farei uma breve leitura aqui do currículo dele. Em seguida, apresentarei a nossa debatedora, a doutora Marina Cucchiella. O doutor Guilherme, ele é advogado no escritório Justin Pereira Oliveira e Talamini, é graduado pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, onde, aliás, se dedicou ao estudo do tema execução contra a fazenda pública e sua efetividade, que tem tudo a ver com o tema da exposição de hoje. É membro da Comissão de Processo Civil da OAB Paraná. A nossa debatedora, a doutora Marina Cucchiella, é advogada também na Justin Pereira Oliveira e Talamini, árbitra pela Arbitac Canfiep, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Administração pela FAI, especialista em contencioso internacional dos negócios pela Universidade Paris 12, mestre em Direito Internacional Privado e Comércio Internacional pela Universidade Paris 2. Bom, o tema da exposição de hoje, que cabe ao Dr. Guilherme, é o cumprimento de sentenças arbitrais pelo Estado e o regime de precatórios. Hoje não há mais dúvidas, parece, sobre a possibilidade de a administração pública participar de arbitragens. Né? Isso está hoje consolidado na doutrina, na jurisprudência, e também, né, para botar uma pá de cal nessa questão, é objeto de diversas previsões legais. Temos previsões na Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 1996, a Lei das PPPs, a Lei das Concessões, a nova Lei de Licitações, dentre outras diversas regras e diplomas jurídicos do nosso ordenamento. Acho que é tranquilo, todo mundo entende que a administração tem plena capacidade de fato e capacidade jurídica, ou seja, ela reúne as condições subjetivas necessárias para convencionar a arbitragem, com que se preenche o requisito da arbitrabilidade subjetiva, e hoje também se entende claramente que a administração pode perfeitamente participar de litígios ou se ver envolvida em litígios sobre direitos patrimoniais disponíveis, que são os litígios que a legislação brasileira admite como arbitráveis, de modo que isso preenche o requisito da arbitrabilidade objetiva. O exemplo mais comumente dado a respeito da possibilidade de administração pública participar de arbitragens é o de arbitragens tratando de litígios sobre equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo. Né? As arbitragens de que a administração participa, eventualmente a administração será a parte sucumbente, né? Supondo que a administração pública seja demandada em um processo arbitral e que a pretensão deduzida contra ela na arbitragem seja uma pretensão condenatória, a administração pública eventualmente será condenada. E o objeto da condenação variará conforme, né, a natureza do pedido formulado pela parte demandante. Poderá ser um pedido de condenação ao pagamento de uma quantia, em uma obrigação de fazer ou não fazer, de entregar coisa. E a exposição de hoje do Dr. Guilherme, ela tem em vista especialmente aquelas situações em que a pretensão deduzida contra a administração pública em um processo arbitral envolve o pagamento de uma quantia em favor de quem demanda, em favor do demandante. Então, a questão que o Dr. Guilherme vai abordar hoje é basicamente a seguinte: a efetivação da tutela concedida ao demandante contra a fazenda pública na arbitragem, consubstanciada em um pagamento de quantia, se realiza necessariamente por meio de um regime de precatórios, ou seja, do regime típico de execuções contra a fazenda pública, ou não? Essa questão que o Dr. Guilherme deve responder para a gente. E na sequência da exposição do Dr. Guilherme, formularemos perguntas, eu e a doutora Marina. Espero que todos aproveitem a discussão. Obrigado, pessoal. Com a palavra, doutor Guilherme. Muito obrigado, professor Felipe. Aqui é uma honra estar com vocês aqui no mais esse episódio do canal Arbitragem, Direito Público em Debate. Agradeço inicialmente o convite realizado pelo professor Marçal Justin Filho e pelo professor César Pereira para tratar desse tema que me é tão caro, foi objeto da minha dissertação de mestrado e já faz um tempo que venho acompanhando isso, desde antes
antes dos estudos lá no programa de pós-graduação. É uma honra também estar aqui com o professor Felipe, a doutora Marina, são pessoas muito caras, amigos de longa data, e da minha parte é uma honra. Mas indo aqui ao objeto da nossa apresentação, eu gostaria que se colocasse a apresentação. Eu preparei uma breve apresentação, apenas para orientar aqui a nossa conversa, né? Porque se trata de fato de um dos assuntos mais instigantes, de fato, na medida em que, como sabemos, o regime de precatórios na generalidade dos entes públicos brasileiros é um caos, né? Um verdadeiro caos que ofende até e atrapalha a efetividade da tutela, seja judicial, arbitral, enfim. E é um problema grave e estrutural do sistema jurídico brasileiro. Aqui eu elaborei aqui minha apresentação e em 3 pontos, né? O primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar aqui para a gente poder entender na sequência as questões que serão colocadas, a razão de ser do regime de precatórios, né? Esse é o primeiro ponto da apresentação. O segundo ponto é o cumprimento das condenações arbitrais pelo poder público, e aí sim a pergunta-chave do nosso encontro, que é a submissão ou não ao regime de precatórios. E o terceiro ponto são as alternativas cogitadas ao regime de precatórios envolvendo litígios comumente encaminhados às arbitragens, né? O regime de precatórios, ele é, de certa forma, uma disfuncionalidade do nosso sistema, na medida em que se presume que a base do nosso sistema, uma das bases do sistema jurídico brasileiro envolvendo a fazenda pública, é a presunção de que a fazenda pública é solvente e deve cumprir espontaneamente suas condenações, né? Afinal, ela é submetida ao princípio da legalidade, ela tem os seus atos gravados pela presunção de legitimidade e os seus atos são presumidamente válidos, né? Portanto, ela precisa, até mesmo por conta da moralidade e da boa-fé que envolve todos os seus atos, ela necessariamente deve cumprir espontaneamente a lei e, portanto, as condenações, sejam elas arbitrais ou judiciais. No entanto, não é o que ocorre. Ela não cumpre efetivamente as condenações, em regra, né? Não podemos generalizar, porque há entes públicos, há municípios e há alguns estados que até pouco tempo atrás, pelo menos, cumpriam. A União, por exemplo, até pouco tempo atrás, estava cumprindo em dia as suas condenações ao pagamento de quantia, né? Ainda que utilizando o regime de precatórios, né? Mas como esse cumprimento não se dava de forma espontânea, foi necessário criar essa sistemática para acomodar essa violação à premissa fundamental que é aquela que eu mencionei, de que a fazenda pública deve cumprir espontaneamente suas condenações. Então, o precatório é uma alternativa a essa postura inválida da administração, né? E a sua existência, o regime de precatórios, tem bases internas à administração pública, que eu chamo de endofazendárias, e também justificativas externas à fazenda pública, né? As justificativas internas à fazenda pública estão relacionadas, primeiro de tudo, com o regime de bens, o regime jurídico atribuídos aos bens públicos, e a generalidade dos bens. Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis, como se sabe. Portanto, não podem ser atingidos por uma atividade executiva, né? Os bens dominicais, por outro lado, eles podem ser alienados, mas mediante autorização legislativa expressa específica, o que também inviabiliza penhora e atos de expropriação. Por conta disso, já se verifica uma justificativa para o afastamento da chamada responsabilidade patrimonial da administração pública, né? Que é precisamente a regra no sentido de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. De mais a mais é um elemento que integra a tradição jurídica administrativa brasileira há tempos. Desde as ordenações do reino, para você ter uma ideia, já existia uma figura muito parecida com o precatório, claro, muito mais rudimentar, muito menos operacionalizada, mas já existia e de lá para cá ela vem evoluindo, né?
E isso tudo também, ainda dentro das justificativas endofazendárias, se coloca a necessidade de se preservar o funcionamento e as funções do Estado e a prestação dos serviços públicos atribuídos ao Estado. Isso porque, caso fosse possível a penhora de valores na conta do Estado, o funcionamento das funções estatais, prestação de serviços públicos, que envolve inclusive direitos fundamentais, poderia ficar prejudicado. E também um outro ponto dessas justificativas está relacionado com os aspectos orçamentários, na medida em que não se pode promover uma despesa pública sem a correspondente dotação orçamentária, né? Isso são justificativas burocráticas internas à administração pública. Mas, de outro lado, as justificativas externas à fazenda pública, que são até as mais, ao meu ver, importantes e essenciais. Foi um sistema, na medida em que a administração pública não honrava com seus compromissos de forma espontânea, foi um sistema criado no sentido de trazer concretude na prática para os postulados da impessoalidade, igualdade e moralidade, que também devem orientar ali a atuação da administração. Basicamente, para se evitar o favorecimento de alguns credores em detrimento de outros. Isso porque no passado, para se ter uma ideia, se exigia, em um determinado período já vigorou a regra de que era exigido que o Congresso Nacional autorizasse o pagamento de condenações judiciais. Na prática, ou o administrador público, a vontade do administrador público da época seria decisiva para isso, né? Então isso gerava apadrinhamentos e recebia quem era amigo do rei, basicamente, né? Então o sistema atualmente existente busca trazer um tratamento isonômico a todos os administrados que possuem créditos com a fazenda pública. E também garantir a independência dos órgãos do Poder Judiciário, né? Em relação aos outros poderes. E por conta da necessidade e imposição de inscrição no orçamento do débito inscrito em precatório, né? Isso também é importante porque o regime de precatórios acaba sendo impositivo até mesmo para o Poder Legislativo, sendo vedada a indicação, a edição de uma lei indicando que determinada dívida vai ser paga com uma determinada dotação orçamentária, uma dívida derivada de condenação judicial, né? Então, não se pode tentar burlar regime de precatórios por meio de uma legislação que favoreça o pagamento de determinada condenação. Isso vigora no que se refere à tutela executiva para pagamento de quantia, né? De outro lado, há também as determinações de tutelas específicas, de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, etc., que já houve discussão no passado se submeteria ao regime de precatórios, na medida em que essas determinações também dependem do aporte de recursos públicos, mas ficou definido já há muito tempo que não se submetem ao regime de precatórios. Exemplo disso é o tema 45 do STF, que pacificou essa questão e aponta que a tutela específica não se submete ao regime. Isso aqui vai ser muito importante para o próprio que falaremos na sequência aqui, para algumas alternativas ao regime que estão muito vinculadas com tutelas específicas e determinações específicas que podem ser concedidas, especialmente em causas submetidas a arbitragens por conta das suas características, né? Então, indo adiante no próximo slide, o que se verifica na prática é uma violação do direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Isso fez com que se buscasse, e seja um objeto de estudo intenso, uma busca de alternativa a esse caos, né, que se tornou o regime de precatórios. O sistema de precatórios, como eu mencionei, teve início já de uma forma, com o fim de resolver um problema sistêmico, né, uma disfuncionalidade do sistema. Ele já começou viciado. O sistema que hoje existe, com a Constituição de 88, já veio uma primeira moratória, parcelando os débitos existentes na época. Já tivemos diversas moratórias, já tivemos 6 moratórias, algumas mais para o Estado, União agora, mais recentemente, também editou um novo regime, e é um eterno empurrar com a barriga.
né? Isso faz com que o operador do direito, os advogados, tenham que ser criativos no sentido de buscar alternativas para buscar o pagamento de uma forma mais séria e efetivação da tutela buscada na atividade jurisdicional, né, seja perante o Poder Judiciário ou a arbitragem, né? E esse eterno empurrar com a barriga também é uma falsa vantagem, na medida em que pode trazer um conforto para o administrador público de imediato, que joga para frente as suas obrigações, as suas condenações judiciais e traz uma disponibilidade de caixa momentânea, mas é uma falsa vantagem porque isso gera um custo de transação enorme e um custo financeiro da dívida, relacionado com juros, né, e etc. A questão do custo de transação já foi verificada em diversos estudos, inclusive do Banco Mundial, indicando que isso gera um aumento significativo nos preços das contratações públicas, que de mais a mais retira dinheiro e recursos que poderiam ser investidos em outras questões. Então, esse é o panorama geral que nós temos, né? E a questão que se coloca aqui, a par disso, que é o objeto central aqui da nossa discussão, é a submissão dessas condenações arbitrais aos precatórios. É a pergunta que se coloca. Na prática, o que existe de discussão é saber se as condenações decorrentes de arbitragem da Fazenda Pública em arbitragens, as arbitragens em que a Fazenda é sucumbente, nesses casos, resta saber se a Fazenda pode realizar o cumprimento espontâneo das suas condenações, né? Realizar o pagamento espontâneo da dívida, né? Como de mais a mais, como eu disse, deveria acontecer em qualquer caso, na medida em que se presume que a Fazenda preza pela legalidade e é solvente. No entanto, como não é o que ocorre, né, se coloca essa questão. E quem defende essa linha baseia seus argumentos na origem contratual da arbitragem, para indicar que se a arbitragem tem origem contratual e a Fazenda Pública pode realizar o pagamento de dívidas contratuais de forma espontânea, também poderia realizar o pagamento de uma condenação arbitral de forma espontânea. Como se a condenação arbitral nada mais fosse do que o resultado de um procedimento não jurisdicional, né? E eu acho que aqui está o X da questão, que poderia ser cumprido de forma espontânea, como um resultado de um processo administrativo no qual se reconhece que a administração pública deve determinado valor. Nesse caso, não há condenação judicial e não submeteria ao regime de precatórios. Quem defende, então, que a arbitragem não submeteria ao regime de precatórios, as condenações arbitrais, baseia os seus fundamentos nessa origem contratual e qualifica a condenação como se fosse uma verba contratual. No entanto, já há muito tempo também houve muita discussão, mas hoje é bastante tranquilo, a conclusão de que a arbitragem possui um caráter jurisdicional. Isso que fundamenta tecnicamente o fato da sentença arbitral ser qualificada como um título executivo judicial, né, que independe de homologação. Essa necessidade de homologação foi afastada pela lei. Não fosse assim, seria necessária uma homologação. Então, há uma equiparação da sentença arbitral ao título executivo judicial. Se leva ao Poder Judiciário, para se promover o cumprimento de sentença, como se fosse uma sentença judicial em todos os efeitos, né? Disso, ao meu ver, se justifica e se fundamenta a impossibilidade de, por si só e em regra, se dizer que as condenações judiciais não submetem ao regime de precatórios. Entendo que o artigo 100 da Constituição fala em sentença judiciária. A sentença arbitral é equiparada a isso, né, pela própria lei. Portanto, é necessário, ao meu ver, se submeter em regra ao regime de precatórios as condenações de pagamento de quantia realizadas em arbitragem, né? Se não for assim, pode haver o desrespeito à isonomia, à igualdade e à fila de precatórios. Bastaria que se buscasse incluir determinado litígio em arbitragem para que se afaste a fila. Isso é uma coisa muito relevante. Não se trata apenas da regra geral que consta da Constituição, que hoje é incluído
o precatório expedido até abril se inclui no orçamento seguinte, se paga o valor até o final do orçamento seguinte. A situação é muito mais caótica. Por exemplo, o estado do Paraná atualmente paga precatórios que deveriam ter sido pagos em 2001, então mais de 20 anos atrás. Então, essa é uma diferença entre, eventualmente, o sujeito receber em vida ou não a condenação judicial, né? Então, eu acredito que simplesmente entender que as condenações judiciais por si as condenações arbitrais por si só não se submeteriam aos precatórios, ofenderia todo esse arcabouço jurídico e as bases do nosso próprio sistema, né? No entanto, algumas alternativas são cogitadas, né? E são admitidas no nosso ordenamento jurídico. No entanto, essas alternativas não decorrem do fato de que o litígio está sendo processado por meio de arbitragens. Decorrem de fatos relacionados com aspectos do direito material envolvido e da forma como o pedido é realizado e etc. Né? Por isso é tão importante que, especialmente em contratos administrativos, como o professor Felipe mencionou ao início, é muito profícuo em arbitragens questões relacionadas com equilíbrio contratual, né? E por isso é importante que a arquitetura contratual esteja bem desenhada para que se possa garantir os pagamentos ou a efetivação da tutela arbitral concedida, né? De uma forma que não se submeta ao regime de precatórios. Isso é importante para se atrair parceiros, para se diminuir o custo, para a administração pública atrair parceiros, se diminuir o custo de transação da administração pública e, portanto, diminuir o custo dos serviços públicos e poder haver sobra de recursos para se aplicar em outras áreas também, né? Então, na prática, não se trata de uma alternativa, de uma situação relacionada com a arbitragem em si, mas com os litígios que normalmente submetem à arbitragem. Se forem submetidos ao Poder Judiciário, a mesma solução poderia ser aplicada também, né? Mas isso são questões bastante importantes porque, na prática, a arbitragem e a administração pública envolvem contratos de grande vulto, que exigem garantias, que exigem seguros, resseguros, na medida para que possam atrair os parceiros privados. Então, é um tema importante para a arbitragem também, na medida em que esses litígios envolvendo a administração invariavelmente envolvem também essa discussão. E essas alternativas cogitadas e já aplicadas na prática, trago alguns exemplos das principais delas aqui. Como no caso de contratos de concessão ou contratos nos quais se discute questão de reequilíbrio ou liberação de valores retidos, né, pode haver a condenação ao cumprimento específico e direto das prestações contratuais. E pode haver, e nesse caso, por exemplo, pode haver uma condenação ao se reconhecendo um desequilíbrio contratual, se determine o reequilíbrio do contrato, no âmbito da própria relação contratual em vigor, né? No entanto, para isso é necessário que o contrato ainda esteja em curso, né? Não é possível fazer isso a posteriori, na medida em que não haverá o contrato para ser reequilibrado e a questão vai acabar sendo resolvida em perdas e danos. E isso está em consonância com a própria premissa do nosso sistema que privilegia a prestação da tutela específica e não a conversão em perdas e danos, que é residual, né? E essa é uma solução que busca a continuidade do contrato e a relação entre as partes, na medida em que o reequilíbrio em determinados momentos e o que se verifica na prática é essencial e é o que é a diferença entre poder continuar com o contrato, finalizar a obra, continuar prestando serviço ou não, né? Então, essa solução deve ser privilegiada e é uma opção na medida em que se impõe uma obrigação de fazer que não submete ao regime de precatório, né? Por isso é importante, precisamente, a delimitação dos limites da convenção arbitral e dos pedidos formulados pelas partes no requerimento. Nesse sentido, né? Se no requerimento for pedido a condenação ou pagamento de uma indenização em quantia tão somente se limitando-se os poderes dos árbitros, muito dificilmente será possível se impor uma obrigação de fazer, né?
E não raras vezes isso acontece e só se verifica lá ao final que o pedido poderia ter sido feito de outra forma ao início, né? Essa é uma situação padrão, já também admitida pela jurisprudência, não sem discussões, jurisprudência judicial do Poder Judiciário, né? Há alguma resistência dos tribunais, mas há importantes precedentes reconhecendo essa possibilidade de se aplicar o reequilíbrio como obrigação de fazer e determinar que o contrato seja reequilibrado. Outra situação muito comum é no caso de retenção de valores em contratos administrativos. Se determina a liberação de valores retidos. Isso é especialmente importante na medida em que esses valores já estão incluídos em dotação orçamentária específica. Não é necessário incluir em precatório para que ele seja inscrito no orçamento. Esses valores já estão no orçamento e podem ser pagos com base naquela dotação. Portanto, não feririam, essa determinação não fere também a fila de precatórios também por essa razão. Não se está retirando valores da dotação orçamentária de pagamento de precatórios, mas sim utilizando um valor que já está reservado para isso em paralelo, né? Essa é a situação mais comum, né, que se verifica essa possibilidade. Outra alternativa, que também é verificada em contratos que normalmente possuem cláusula arbitral, que são contratos de grande vulto com parceiros privados, né, é a existência de fundos garantidores ou garantias específicas constituídas nesses contratos administrativos. Não se trata de simplesmente se prever a priori que as condenações serão pagas por esse fundo. É uma garantia suplementar. A rigor, o devedor continua sendo a administração pública e o fundo é um avalista, é um garantidor. Isso surgiu com a lei de PPPs, que foi a precursora, né, que previu a criação de um fundo geral que pode ser utilizado pelo poder público em contratos dessa natureza, inclusive especialmente para incrementar a atratividade dos parceiros privados em grandes projetos, porque também pode ser a diferença entre se ter algum interessado ou não essa segurança jurídica em se obter um pagamento hoje ou daqui a 20 anos, né? Quando isso surgiu, e até hoje, importantes vozes advogam ainda pela inconstitucionalidade dessa medida, indicando que ela violaria a sistemática de precatórios, porque se estaria atribuindo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello menciona que seria você atribuir uma qualidade de credor privilegiado aos credores que possuem relação com contratos que possuem esse fundo garantidor. No entanto, o que tem se entendido de forma majoritária é no sentido de que não seria inconstitucional a medida e não violaria a sistemática de precatórios, isso por várias medidas. O fundo criado pelo poder público por meio de aporte de recursos para se garantir as obrigações relacionadas com o contrato possui natureza privada. E a possibilidade de se criar esse fundo está dentro da própria possibilidade da competência estatal da administração pública de gerir de forma centralizada ou não, pelo meio de administração direta ou não, as competências estatais. Nada mais seria algo semelhante a se criar uma empresa estatal para se fomentar determinado setor, para exercer determinada atividade. Lá também se inclui dinheiro público e não se questiona que a empresa estatal vai realizar o pagamento, em regra, né, vai realizar o pagamento sem submeter ao regime de precatórios. Falo em regra porque há casos pontuais, como dos Correios, etc., que há discussão, por conta do serviço prestado. Mas a natureza, o recurso público pode ser utilizado para se criar uma pessoa jurídica de direito privado que atenda às finalidades públicas, né? E não é nada diferente que ocorre com o fundo garantidor, né, que é criado por meio do exercício da competência de organização da administração pública, né? De todo modo, não há qualquer impedimento para a constituição de garantias em contratos. Se é possível que se desafete um determinado bem imóvel, por exemplo, e se
e se constitui uma garantia hipotecária em determinado contrato administrativo, não haveria razão também para se aportar determinados valores em um fundo para se garantir eventuais os compromissos relacionados com o contrato, né? E além do mais, os precatórios são decorrentes de dívidas, se aplicam para dívidas pretéritas, vencidas, né? Objetos de condenações judiciais. Nesse caso, a garantia se está fazendo a priori para garantia de compromissos futuros. Então, há uma diferença bastante grande e que o que tem se entendido é que esses fundos são, sim, uma alternativa viável e constitucional, né, para se atrair investidores e não submeter ao regime de precatórios em determinados projetos. Esses fundos a lei de PPPs foi a precursora, mas hoje em dia há diversos fundos, há consórcios de municípios, por exemplo, que em conjunto instituem determinado fundo para determinados projetos, e o que acontece é que o fundo arca com a condenação e considerando as suas regras de constituição, pode depois buscar reparação e a sua recomposição perante a administração pública devedora. Essa é uma outra alternativa bastante importante e cogitada. A outra alternativa viável, que eu entendo viável, mas que possui mais resistência na jurisprudência, é a chamada execução direta das obrigações previstas em leis orçamentárias, que são objetos de empenho e liquidação. Quando a administração pública contrata alguma prestação, há o empenho da verba, há a inscrição, a rubrica orçamentária específica, pode fazer despesas sem a competente rubrica orçamentária, né? E com o empenho se cria reserva no orçamento daquela verba, né? Na sequência, quando a prestação é promovida pelo particular, há a chamada liquidação do empenho. A liquidação e o empenho somados geram o que se entende em título executivo extrajudicial, um documento público que reconheceu a prestação e se reconhece que o valor é devido. Isso pode ser objeto de execução diretamente no judiciário, mas também pode ser objeto de prova no âmbito de numa discussão arbitral. Nesse caso, já há inscrição no orçamento. E, de outro lado, o precatório seria uma representação da inclusão da verba no orçamento, né? Não há razão para se incluir novamente essa verba no orçamento, porque haveria duas inscrições da mesma dívida no orçamento. Haveria uma espécie de bis in idem. Então, basta que se execute o empenho, a verba já deve estar reservada, né, sem ser necessário incluir em precatório, né? No entanto, essa é uma tese e um raciocínio que encontra bastante resistência na jurisprudência, especialmente no Poder Judiciário, né? Porque, sim, normalmente se aponta de uma forma mais simplista que seria uma condenação judicial, ao fim e ao cabo, e seria necessário submeter ao regime de precatório. No entanto, há decisões judiciais, menciono aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já transitadas em julgado, que determinaram, naqueles casos não envolviam arbitragem, mas determinaram o pagamento direto desses valores, objeto apesar de condenação judicial, direto por meio dessa rubrica orçamentária já existente. Então, portanto, essas são as principais alternativas que podemos aqui cogitar, né, dentro especialmente do tempo limitado aqui da nossa conversa. E chegamos a uma conclusão, né, que, em regra, essa condenação arbitral da Fazenda Pública se submete ao precatório, a não ser que haja alguma peculiaridade derivada do regime de direito material que rege a relação, que possa autorizar uma conclusão diversa, tal como uma dotação orçamentária específica, uma garantia no contrato, o contrato e a relação ainda admita a imposição de uma obrigação de fazer, no sentido de reequilibrar um contrato, liberar um pagamento retido, e etc. Né? Essa é a conclusão geral a que chegamos. De todo modo, isso mostra aqui, usando tomando de empréstimo aqui uma expressão utilizada pelo professor Egon Bockmann Moreira no episódio anterior dessa série, o advogado se mostra aqui na arbitragem e o operador do direito como arquiteto dessas soluções,
que tem que estar atento, tanto no momento da formulação do contrato administrativo, eventualmente impugnando o edital para se obter uma situação como essa, ou na sequência, no momento de se formar a cláusula, o compromisso arbitral, se for o caso, o pedido arbitral, enfim, para que esteja atento a essas alternativas e seja possível, se for o caso e o regime de direito material permitir, se buscar uma alternativa para o pagamento direto ao invés do precatório, né? Isso mostra a importância do estudo do tema, que pode gerar repercussões importantes. A princípio, seria isso. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Fico à disposição aí para os debates na sequência. Muito bem, excelente exposição, Guilherme. Não poderíamos esperar algo diverso de você, né? Especialista aí no tema de precatórios e execução contra a fazenda, muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta para fazer, antes de passar a palavra até a nossa debatedora. Pelo que eu entendi da sua exposição, então, um particular pode, em uma arbitragem contra a fazenda pública, que verse sobre o desequilíbrio contratual, o particular ele pode buscar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pedindo aos árbitros não propriamente uma tutela condenatória ao pagamento de uma quantia, mas uma tutela consistente em fazer ou não fazer algo que seria basicamente, né, tomar providências para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Quer dizer, dependendo do pedido formulado pelo particular ao tribunal, o tribunal poderia ou não, ao invés de condenar a fazenda pública ao pagamento de uma indenização, ordenar à administração pública a tomada de providências destinadas a restabelecer o equilíbrio contratual. A minha pergunta, primeira delas, se seria possível ao tribunal arbitral especificar que providências a administração deve tomar naquele específico caso para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E a segunda pergunta é como executar uma condenação nesses termos, né? Consistente em pôr uma obrigação de fazer algo, se essa execução se dá pela via judicial mesmo, se os árbitros têm algum tipo de poder para aplicar medidas coercitivas destinadas a levar a efeito o que eles deliberaram. Então, são as colocações e perguntas que eu faço, e obrigado. Muito obrigado, Felipe, pelos interessantes questionamentos. De fato, existe essa possibilidade de se requerer e os árbitros determinarem que se promova o reequilíbrio contratual, né, por meio de uma obrigação de fazer e tomar providências nesse sentido. Agora, em regra, a forma do reequilíbrio, o que se entende que é escolha, né, e pode ser realizada pela administração pública, pode ser escolhido pela administração pública. No entanto, a depender da convenção e dos limites e dos poderes que forem atribuídos aos árbitros, entendo que se houver essa atribuição de poderes aos árbitros no sentido de já na arbitragem se determinar essa ou aquela providência no sentido de promover o reequilíbrio, poderia sim a arbitragem poderia sim determinar essa ou aquela medida. No entanto, vai depender muito dos limites dos poderes da convenção arbitral, né, que foi repassado aos árbitros aqui nesse caso. Em regra, as cláusulas são... Eu nunca vi, pelo menos, uma cláusula que tenha atribuído esses poderes aos árbitros, né? Normalmente a administração reserva para si esse poder, mas não dá para descartar. Então a resposta depende, né? Vai depender muito da relação contratual ali fixada entre as partes, né? Havia outro questionamento, né? Não sei se há uma resposta taxativa para isso, mas como executar, né, um comando sentencial que não é espontaneamente cumprido pela administração e que tenha por fim justamente essa tomada de providências para restabelecimento do equilíbrio contratual.
Eu entendo que medidas coercitivas e medidas indutivas, tal como multa, multa diária, etc., já podem constar mesmo da condenação judicial, arbitral, né? Agora, caso outras medidas que dependam da força estatal, né? Que caso essas medidas impostas pelo tribunal arbitral não surtam efeitos, daí seria necessário levar a questão judiciária para executar a condenação e se pedir a imposição de outras medidas atípicas, enfim, com uma liberdade maior, desde que isso exija o exercício do império estatal, né? Mas entendo que desde logo na arbitragem seria possível sim já se impor a determinada multa diária, por exemplo, especialmente se ficar claro no caso que pode haver uma resistência ao cumprimento espontâneo dessa condenação. Entendi. Muito bem, agradeço, né, as respostas e eu passo a palavra então à doutora Marina Cucchiella para os questionamentos dela. Bom, primeiramente, deixa eu agradecer o convite para estar aqui hoje participando e aprendendo com o Dr. Felipe e o Dr. Guilherme, pessoas com quem trabalho há bastante tempo e a quem admiro muito nessa trajetória e no nosso dia a dia. Inicialmente eu queria apenas pontuar que concordo com o posicionamento do Dr. Guilherme em toda a sua exposição, principalmente no que diz respeito ao falso problema que temos aqui quando discutimos as exceções ao regime de precatório. Então, seja pelas obrigações de fazer, seja pela questão das garantias, são soluções alternativas que seriam também aplicáveis pelo judiciário, ao que me parece. Então, é lógico, tratando-se de arbitragem, eu acho que a cautela deve ser sempre muito maior, principalmente por parte dos árbitros, que não querem deixar nenhuma porta aberta para nulidade. E o poder dos árbitros é, sim, muito mais limitado pelo pedido, pelo escopo da convenção, pelo pedido das partes, etc. Porém, chegado o momento da sentença, em um caso de reequilíbrio econômico-financeiro em um contrato de concessão, por exemplo, acredito que as alternativas que o árbitro tem diante dele são muito parecidas com a que o juiz teria se confrontado com a mesma questão. A minha pergunta aqui, a minha maior reflexão é justamente pensando nessas alternativas da obrigação de pagar, porque concordo plenamente também com o que foi dito com relação às obrigações de fazer, aos limites, né, do árbitro nesses casos. Não cabe a ele a escolha, dificilmente vai caber a ele a escolha, isso dependeria, lógico, de uma cláusula muito bem estruturada e de um contrato de concessão também, que por vezes pode já deixar explícito qual a modalidade, por exemplo, de reequilíbrio. Na maioria dos casos que pelo menos eu me deparei, isso não está no contrato. Então, ali o árbitro tem um livro aberto de opções, e o que torna também, por vezes, a decisão mais difícil, né? Mas pensando em uma dessas situações de exceção ao regime de precatórios, me veio à cabeça, e lógico, o doutor Guilherme já falou, a questão das garantias. E uma questão que eu pensei aqui, fazendo um paralelo com um caso prático, esse caso prático não foi para arbitragem, mas pensando em teoria, né, que poderia sim haver uma cláusula arbitral em um contrato de concessão, me veio à cabeça o caso de uma concessionária de transporte coletivo urbano, em que há uma cláusula, há uma garantia instituída por lei para fins de repasse de subsídio. É um caso em que a tarifa é amplamente subsidiada e há lá uma lei que prevê uma garantia para o pagamento desse subsídio. Então, hipoteticamente falando, que também nesse mesmo contrato de concessão houvesse uma cláusula arbitral e o árbitro, então, fosse suscitado a se manifestar sobre esse desequilíbrio causado especificamente pela falta de repasse de subsídio. Novamente, em tese, é difícil você imaginar um desequilíbrio causado por uma única causa, mas digamos que fosse possível vincular o desequilíbrio desse caso à falta de repasse de subsídio, que é o item para o qual foi instituída uma garantia específica em lei.
Você entende, Guilherme, que seria possível, nesse caso, o árbitro atingir diretamente essa garantia, no caso específico, royalties? Então, algo muito mais, algo líquido, enfim, é um valor específico que está numa conta lá municipal. Você entende que seria possível atingir essa garantia diretamente em um caso de desequilíbrio, em uma arbitragem movida para reequilibrar o contrato, nesse caso? É muito interessante a situação, doutora Marina. Primeiro, obrigado pelo questionamento. De fato, entendo que sim, na medida em que parece ser a única razão de ser dessa garantia, né? A garantia perderia a razão de ser se não pudesse ser atingida pela ordem. Entendo que o árbitro pode determinar já que os valores, que a condenação seja paga por meio daqueles valores, caso não haja pagamento espontâneo, especialmente por conta dessa vinculação legal existente. Seria a mesma coisa que existiria nos casos em que há uma garantia contratual, né? Um imóvel garantindo a obrigação do contrato administrativo. Então, entendo que sim, e que entra no regime geral de garantias. O mesmo também em seguro-garantias, etc., que também são modalidades admitidas em lei, né? E além disso tudo, nesse caso que você mencionou, parece, como é um repasse de subsídio mensal, parece que está havendo uma retenção de pagamentos, né? Então, poderia até mesmo haver uma ordem, a depender do pedido, uma ordem de obrigação de fazer de liberação dessas retenções em favor do particular, depois de analisado o mérito ali da questão, né? Alternativas também que podem ser viáveis no decorrer, no caso de prestações sucessivas, assim, em que seja possível delimitar o desequilíbrio apenas a esse fator, que talvez seja uma dificuldade na prática, né? Mas se determinar o depósito em conta vinculada desses valores para que se garanta a condenação posteriormente. Então, lá ao final da arbitragem, a parte que ganhar vai poder levantar esses valores, né? Então, e também com isso afastando o regime de precatório na prática. Mas entendo que sim, na medida em que a garantia ficaria esvaziada se não fosse dessa forma, né? E só aproveitando um gancho nessa tua resposta, no teu entendimento, se eu tenho uma garantia, por exemplo, me vem agora à cabeça um seguro-garantia de um valor X, um valor limitado ali, que foi estipulado, por exemplo, em contrato, que é representativo, por exemplo, da prestação pecuniária mensal a ser paga pelo poder concedente, sei lá, 10 parcelas, 12 parcelas, alguma coisa assim. Sim. E depois, no fim de uma arbitragem em que se apurou o desequilíbrio econômico-financeiro, o valor da condenação é muito superior ao valor desse seguro. Haveria, então, uma prioridade, digamos assim, o particular poderia primeiro ir para a garantia, atingindo, então, pelo menos satisfazendo parcialmente o seu crédito de maneira mais célere, e daí o remanescente ficaria, então, para ser executado via cumprimento de sentença judicial, equiparada à judicial, no Poder Judiciário. Já perguntei meio respondendo e dando a minha opinião, mas o debate também é um pouco isso. Claro. Eu não sei o que você pensa sobre o assunto, se o Dr. Felipe tem algo a acrescentar. Eu entendo que sim, especialmente se não houver no contrato nenhum tipo de benefício de ordem, né? Alguma cláusula que indique que primeiro é necessário tentar o pagamento por parte do credor principal e o garantidor ficaria para o segundo momento, né, como se fosse uma avalista. Mas não havendo isso e sendo uma garantia aplicável de imediato, entendo que sim, né, que ela funciona e incide até os seus limites, e a partir daí o particular terá que buscar as vias naturais e normais, né, se for o caso, submetendo-se ao regime de precatórios, né. Mas são questões muito interessantes que a prática nos traz, né? Sim, concordo plenamente também com a sua resposta, doutor Guilherme. Eu não sei se a doutora Marina tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Não? Não. Muito bem. Bom, gente, foi um prazer, né, participar dessa nossa reunião, né, ter a exposição do Dr. Guilherme e as colocações e perguntas da doutora Marina, né? Faço minhas as palavras da doutora Marina, né? É um prazer
conviver com vocês e poder participar de um evento acadêmico ao lado de vocês também. Então, eu agradeço a todos que acompanharam a nossa reunião de hoje, espero que tenha sido tão proveitosa para vocês como foi para mim, e eu acho que estamos encerrados por hoje, né? Provavelmente essa aqui foi a última gravação do ano, eu imagino que no ano que vem, já no início do ano, deva haver a disponibilização de algum outro episódio, mas por 2023 acho que tivemos aí uma série de encontros extremamente interessantes. Eu recomendo a todos que sigam o canal Arbitragem, que procurem esses programas, essas gravações anteriores, porque foram realmente bastante interessantes, sempre com expositores e debatedores do mais alto nível. Então, é isso, obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Até mais.